Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Como vocês já viram, tanto no título quanto na thumb, hoje vamos falar sobre Off-Campus ou Amores Improváveis. Eu tenho o box com os 5 livros da coleção da Ellie Kennedy e vamos falar um pouquinho sobre todos os livros e se vale realmente a pena comprar o box, tá? E se os livros são bons e tudo mais. Bom, pra quem não sabe, eu faço vlog de leitura aqui no canal e tudo mais. E eu comecei a fazer o vlog de leitura da série Briar Wood, que vem depois de Off-Campus. E eu já li Off-Campus tem um tempinho. Eu ainda não gravava vídeo pra cá sobre isso, então não temos os meus vlogs de leitura. Se tivéssemos, seria muito engraçado, porque... ai, muito bom. Essa é uma das minhas sagas favoritas, assim, de livros, principalmente porque envolve esportes e muito esporte, tipo, muito esporte. Tem muito rock envolvido e tem coisas muito engraçadas, tipo, é muito humor que tem nos livros. Então eu gosto muito. E aí, são 5 livros para 4 caras diferentes e mostra eles basicamente conhecendo as meninas que eles ficam, que eles se apaixonam, e o desenvolver da história deles, e fora isso também o amadurecimento de cada um dos personagens. E aí a gente começa de um ponto, e depois desse ponto a gente tem os outros livros, que a gente vai revisitando as histórias, a gente vai tendo contato com os outros personagens. Então a gente vai vendo a evolução de cada um deles, vai vendo cada merda que eles fizeram, sabe? É muito legal. Então eu gostei muito desse formato que a escritora faz, é muito interessante. A minha mãe também leu esses livros, ela gostou pra caramba. Vou explicar como eu conheci Off-Campus, tá? Nossa, esse box é muito pesado, mas eu acho ele muito bonito. Tem os 5, né? Eu acho ele muito fofo, ó, ele é assim. Aí aqui tem as fotos de capa e os livros. Tipo, eu fiquei numa época que eu tava lendo muita coisa, assim, de esporte, principalmente de hóquei. E aí eu vi alguém indicando o livro 2, que é O Erro, que é o livro do Logan e da Grace, que são os meus amores. E aí eu li esse livro, tipo, pá, numa tirada só, por PDF, e eu amei. Só que aí, tipo, eu não sabia que eram 4, no caso 5 livros, tipo, um pra cada, e que esse era o segundo. Aí quando eu descobri, eu tentei ler por PDF, só que eu não consegui. E aí eu vi uma promoção do box e comprei. Ele saiu um preço bem legal. Não me recordo o preço, mas eu comprei na Americanas, então foi um preço muito bom. E aí eu li todos os livros, minha mãe também leu. E ela também se apaixonou pelos jogadores e tudo mais. Agora deixa eu tirar os livros do box e vamos falar um pouco sobre cada um deles. Primeiro temos O Acordo. Esses foram os primeiros livros que eu marquei com post-it pra me lembrar das coisas. Eu ainda não sabia muito bem como fazer, então eu gastei muito post-it, tipo, grossão, que dava pra fazer, tipo, 2 ou 3. Então, complicado. Enfim, O Acordo é o livro da Hannah e do Garrett. Isso, da Hannah e do Garrett. E mostra, tipo, eles se conhecendo, por que eles ficam juntos, tipo, mostra a história deles, só que também mostra a história dos outros amigos do Garrett. A gente é introduzido no universo deles, e aí tem todas as explicações, tipo, de cada um dos meninos, e a gente vai vendo o Logan, que é o melhor amigo do Garrett, tipo, se afastando depois que ele começa a namorar. Tipo, não é o Garrett que se afasta, é o Logan. E aí a gente fica sem entender o que tá acontecendo. E a gente só descobre real o que tá acontecendo no livro do Logan, porque ele explica o que está acontecendo. E esse primeiro livro aqui, ele não chamou tanto a minha atenção de início, não vou mentir, tá? Eu gostei, mas o início dele eu achei meio paradão, e aí eu não curti tanto. Mas o final, tipo, o desenvolvimento depois do livro fica muito legal. E aí ele fica mais rápido, e eu gosto mais assim, tipo, que acontecem mais coisas. E tem muita coisa nesse livro que me dava ódio. Tipo assim, familiares.
eu tenho ódio de alguns familiares, principalmente do pai do Garrett, porque é ridículo. São tantas coisas que você fica assim, ó. É desesperador ver, tipo, algumas cenas, mas no final as coisas dão certo. É uma loucura completa, mas no final as coisas acabam dando certo. E aí a gente passa para o livro do Logan, tipo, tem um ganchozinho, e aí a gente vem para o Erro, que é o livro do Logan, que eu li 2 vezes, né? Porque eu já tinha lido antes. E é o meu livro favorito da série inteira. Não só porque ele me introduziu à série, né? Mas também porque o casal é muito fofo. Muito, 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 muito fofo. O Logan, ele é um desgraçado no início. Depois ele fica uma pessoa... Ele fica... sabe? Perfeito. E a Grace é muito fofinha, gente. Eu não tenho condições de lidar com esse casal. Eles são, assim, perfeitos, maravilhosos. E a história deles começa de uma maneira bem estranha. Bem estranha. Porque, tipo assim, a gente descobre que o Logan está gostando da Hannah, que é a namorada do Garrett, do melhor amigo dele. E é por isso que ele está se afastando. E aí, um dia, ele resolve ir pra uma festa. Só que ele erra o apartamento, aí ele acaba no apartamento da Grace. A Grace é uma menina toda certinha, tudo mais. E aí eles acabam ficando juntos, assistindo filme, conversando. Enfim, aí rola um negócio lá. E é isso. É o que rola. Só rola isso. E tipo, eles ficam juntos, mas eles não vão até os finalmente. Eles chegam perto. Só que pra ela foi tipo... É. E aí, tipo... o Logan fica em desespero depois disso. Porque ele não... Nunca foi com uma pessoa que disse que ele foi tipo... É. Então, aí ele volta pra mudar a opinião dela e tudo mais. E aí depois ela conta pra amiga dela, tipo a melhor amiga dela que divide o quarto com ela e tudo mais. Ela conta o que aconteceu, tanto antes quanto depois, enfim. E aí a amiga dela simplesmente sai falando pra outras pessoas e elas não acreditam nela. E aí ela vira motivo de chacota no Twitter, eu acho, rede social da faculdade e tudo mais. E aí o Logan simplesmente chega. Foco, foco, foco. Ela tá no refeitório. O Logan chega e beija ela na frente de todos. E eu aqui, ó. Totalmente desesperada. Eles são um casal assim. Totalmente inesperado. E aí, tipo, eles têm os problemas deles. A Grace tem os problemas familiares, que os pais são separados e tudo mais. E ela também tem outras coisinhas ali, tipo, com ela mesma. E o Logan tem os problemas com o pai dele, que o pai dele é alcoólatra. E eles têm uma oficina. E aí, depois que ele se formar, o irmão dele disse que era pra ele trabalhar na oficina. Tipo, foi o acordo que eles fizeram. E aí o Logan tá, tipo, basicamente desistindo do sonho dele de ser jogador de hockey profissional. E são tantas coisas que acontecem, tipo, em relação a essa parte do livro do Logan que quando eu li o livro a primeira vez, e aí quando eu li na segunda, eu já sabia o que ia acontecer. Só que eu fiquei destroçada igual, tipo, eu chorei muito no livro do Logan e da Grace. Nessa parte do Logan, tipo, da família dele, do pai dele e tudo mais. E... porque ele queria ser um jogador profissional, mas ele tava abrindo mão daquilo por um trato que ele fez com o irmão e tudo mais. E eles não sabiam como lidar. Mas isso, inclusive, afetou o relacionamento dele com a Grace. Eles se separaram por um momento, depois eles voltaram. Mas, tipo, na cabeça do Logan, ele não ia virar jogador profissional. Então... mas aí ele recebeu uma proposta do time, pá, não sei o que. Aí o treinador foi na casa dele, conversou com o pai dele, conversou com o irmão. E no final, ele conseguiu se tornar jogador profissional. Isso foi, tipo, pá, a felicidade da minha vida. Porque eu tava em completo desespero. Isso na segunda vez que eu li o livro. E eu já sabia exatamente o que ia acontecer. Então,
esses livros são muito bons, a escrita dela é bem legal, tipo, é uma escrita muito fluida. Eu gosto muito. E aí, beleza. Depois que eles conseguem se resolver, o Logan consegue realmente virar jogador profissional. Na verdade, ele ainda tá, tipo, na equipe B, digamos. Mas ele tá, tipo, no caminho certo, sabe? E é muito legal. E a Grace ainda tá estudando, porque ela é mais nova, se não me engano. E aí ela ainda tava na faculdade. Ela continua na faculdade depois dele, basicamente. E aí, aqui temos o terceiro livro, que é O Jogo. Esse livro fala sobre o Dean e sobre a Ellie. O Dean é um dos melhores amigos, tanto do Logan quanto do Garrett. E assim, ele é simplesmente o maior pegador da universidade. Ele é um safado, sabe? É isso que ele é. E a Ellie é amiga da Grace, se não me engano. Ou é da Grace ou é da Hannah. Acho que é da Hannah. A Grace não tem muitos amigos. A Ellie é amiga da Hannah. E aí, a Ellie tinha um relacionamento com um cara, tipo, de idas e vindas. Idas e vindas. Toda hora estava terminando. E aí chegou um momento que ela ficou, tipo, não quero mais isso pra mim. Não tá me fazendo bem, não quero mais isso pra mim. E aí, ela termina com ele. Eles ficam terminados. E chega um momento, aquele fatídico momento, que ela fica com o Dean. E aí, beleza. Eles ficaram, eles transaram, seguiram a vida. Ela seguiu a vida, ele não. Ele ficou correndo atrás dela porque ele queria de novo. E de novo, e de novo, e de novo. E ela tipo, negando. E foi um negócio grande. Aí tipo, demorou pra realmente ter de novo, pra eles ficarem juntos de novo. Isso com o ex-namorado dela atrás dela, sempre bom deixar claro. E aí, tipo, ok, beleza. Eles ficaram juntos de novo. Só que aí eles resolveram que eles iam esconder de Deus e mundo. E a gente sabe que essas coisas não funcionam. Tava funcionando até determinado momento. E aí depois parou de funcionar e eles, tipo, assumiram que estavam juntos. Ok. Só que aí, nesse livro, acontece uma das piores coisas, tipo, da série inteira. O melhor amigo do Dean, tipo, que não é do hockey, que é do futebol americano, eu não sei pronunciar o nome dele, mas eu lia Bill, não sei como é que pronuncia, mas tipo, é isso aqui que tá escrito. E ele morre. Ele morre num acidente e tipo assim, eu fiquei muito... Foi uma das coisas que eu mais chorei depois do... Tipo assim, eu chorei muito no livro do Logan. Eu chorei mais com a morte do amigo do Dean. Exato. Porque ele era muito legal. E aí o Dean simplesmente fica destraçado. Ele não consegue seguir a vida dele. E nesse meio tempo, ele tava fazendo tipo, um trabalho comunitário com as crianças do hockey. Tipo assim, estava ajudando as crianças do hockey aqui, dando aula, basicamente. E ele tava gostando muito, só que aí depois disso ele praticamente parou de viver a vida dele. Ele tava vivendo a base de álcool e drogas. E, tipo, ele parou de se importar com tudo e todos. E aí a Ellie tava, tipo, segurando a barra. E teve um dia que ela fez a estreia dela na peça de teatro. Ela fez a peça de teatro e todo mundo foi, menos ele. E aquilo ali, tipo, foi a gota d'água para o relacionamento deles ir pro saco. E aí o relacionamento deles foi pro saco. E tipo, demorou pra o Dean voltar para os trilhos e conseguir tipo, perceber o que era importante na vida dele, que era a equipe de hockey mirim, tipo júnior, e a Ellie. Então, e aí depois que ele percebeu, ele basicamente mudou a vida dele. A vida dele deu um giro de 180 graus. E ele, tipo, mudou completamente. Ele voltou a treinar a equipe júnior. Ele
Antes disso, ele tinha sido expulso do time de hockey, mas enfim, vamos seguir a vida. Fingindo que isso não aconteceu. Ele conseguiu se resolver com a menininha que era irmã de um dos jogadores dele, que ele treinava. E depois de muito tempo ele conseguiu se resolver com a Ellie. No final, eles terminam juntos, obviamente. E eles são um casal muito legal. Tipo assim, eles são um casal muito engraçado, isso é incrível. E aí, o final do livro do Jim dá um gancho para o livro do Tucker, que é o quarto livro. E assim, o livro do Jim foi um dos livros mais engraçados da série inteira. Só não é mais engraçado do que o livro do Tucker, porque, tipo, impagável. E, tipo, o livro do Tucker, ele vem com esse gancho, porque durante todo o livro do Jim, o Tucker estava se envolvendo com alguém, e ele não falava quem era. Então, era um mistério para todos, tanto para os leitores quanto para os amigos do Tucker. E aí a gente descobre no livro do Tucker quem que era. Só que qual é o gancho que a gente tem do livro do Jim para o livro do Tucker? O Tucker chega com uma criança. Não. O Tucker, ele chega, tipo, dizendo que vai ter um filho. É isso, ele chega na casa dos meninos, que eles moravam juntos, e aí o Jim e a Ellie estão lá, tipo, juntinhos. E aí o Tucker simplesmente solta que vai ser pai. E é isso, desse jeito, assim. É uma coisa maravilhosa. E aí, é tipo, todo mundo fica assim, ó. Eu terminei de ler esse livro e fiquei assim. Que? Aí seguimos para o livro do Tucker, que é A Conquista. Faz muito sentido. Porque o homem demorou pra conseguir isso. Nossa senhora. Beleza, vamos lá. O Tucker, ele vai ter um filho, filha na verdade, com a Sabrina, que é inimiga do Jim. E eles basicamente se odeiam. Só que é um ódio que faz sentido pra ela, só que pra ele não fazia. Enfim, depois eles conseguem se resolver. Só que aí nesse livro, tipo, já começa com o pé errado. Com o pé totalmente errado. Por quê? A Sabrina, ela não queria ter o filho. Aí depois ela mudou de ideia. Ela quis ter o filho. Só que aí ela não queria ficar com o Tucker. Mas o Tucker queria ficar com ela. Então assim, foi uma confusão atrás da outra. Muita loucura. E aí, tipo, beleza. Eles decidiram que vão ter os filhos. Ok. Aí é uma menina. Fofíssima. Beleza. Decidiram para não sei o quê. Só que a Sabrina, ela não morava sozinha. Ela morava na casa com a avó e o padrasto, que virou namorado da avó. Algo do tipo. E, tipo assim, ela... Esse cara, ele não era bom. Ele era insuportável e ele assediava a Sabrina. Enfim. Aí, a avó dela também não era uma pessoa muito boa. O Tucker queria tirar ela de lá, só que ela não queria. E ela também queria fazer faculdade de Direito. Aí ela ficava pensando que não ia conseguir por causa da gravidez. Não sei o que, papapá. Várias coisas assim. Um turbilhão de pensamentos na mente dela. E no final, decidiram ter filho. Ok. Só que ela realmente não queria ficar com o Tucker. Mas o Tucker, ele estava empenhado a participar. Tipo, tanto participar quanto a ficar com a Sabrina. Porque ele gostava dela. Só que ela não queria nem que ele participasse tanto, porque aí ela não teria que se envolver com ele. Então, tipo, tudo que dava pra ela não encaixar ele, ela não encaixava. E ele ficava muito chateado com isso. No final, ele foi conseguindo entrar ali. E aos poucos ele foi, tipo, conquistando ela. Foi pelas beiradinhas ele conseguiu chegar no coração dela. E eles ficam juntos. Só que eles têm muitos problemas. Muitos problemas. Porque ela não queria, tipo... Nossa, são tantos problemas. A Sabrina, ela é uma pessoa muito difícil de lidar. E o Tucker, ele só queria, tipo, o mínimo que ele queria fazer era ajudar. Ele só queria fazer a parte dele. E nem isso ela queria deixar no início. E, enfim. Aí depois o Tucker teve um insight. E fora isso,
tinha um problema. O Tucker tinha prometido quando ele terminasse a faculdade ele ia voltar pra cidade dele e ficar com a mãe. E a mãe dele tava contando com isso. Só que aí ele não volta. Ele não quer voltar porque ele tem a Sabrina agora e a filha. E aí ele não quer. E, tipo, inclusive, a visita da mãe dele na casa deles é desesperadora. Porque que mulher chata e insuportável. Tipo, de primeira ela é muito chata. Depois deu uma melhorada, mas muito chata. E aí, tipo, o Tucker vai pegando um dinheiro aqui, um dinheiro ali. Ele tem a economia dele e aí ele resolve abrir um bar. Isso, um bar. Aí ele compra um bar pra, tipo, fazer... Aí ele faz reforma com a ajuda dos meninos, isso é muito fofo. Que ele reforma com os meninos e tudo mais. E aí ele se muda, tipo, se não me engano, pra cima do bar. E ele leva a Sabrina junto com ele. No início eles não estavam, tipo, muito... As coisas não estavam indo muito bem. E depois, tipo, as coisas vão andando, eles vão ficando juntos e é muito fofo. No final, tipo, eles terminam juntos com uma neném, que é muito fofa, que é apaixonada pelos amigos. Os meninos, tipo, todos eles, os meninos e as meninas, ficam completamente apaixonados pela criança. Eles ajudam muito os pais e eles ficam juntos com os trancos e barrancos, aos trancos e barrancos, porque, como eu disse, a Sabrina é um pouco difícil de viver e ela também tá fazendo faculdade ainda de Direito. Então, acaba que, tipo, as horas deles não se batiam tanto. Então, era bem difícil, mas eles foram conseguindo levar e eles conseguiram ficar juntos no final do livro. E foi um livro muito engraçado também, porque eles são um casal muito engraçado. Porém, um dos melhores livros, definitivamente, é O Legado. O Legado é, tipo assim, uma junção de 4 histórias, se não me engano são 4 histórias, dos casais. Então a gente tem um casamento, um pedido, uma fuga e uma gravidez inesperada. Tá bom? Maravilhoso. Primeiro a gente tem um casamento. Nossa, essa história é muito boa. O Logan e a Grace, eles estavam sentindo que o relacionamento deles não tava mais como era antes. Porque o Logan agora tá vivendo em outro lugar e a Grace ainda tá na faculdade. Enfim, às vezes os horários não batiam. Muitas vezes os horários não batiam. E aí eles sentiram que o relacionamento deles não tava legal. Resolveram viajar no feriado. Ficaram presos na estrada por causa da neve. Nossa, enfim. Aí, tipo, eles passaram a madrugada inteira dentro do carro por causa da neve. Que eles não conseguiam sair e o resgate também não tava dando pra pegar. E era noite de ano novo, gente. Noite de ano novo. Pelo menos eu me recordo que era noite de ano novo. Mas o que importa é que eles ficaram juntos. Eles conversaram, conseguiram, tipo, entender o que estava acontecendo. E quando eles chegaram na pousada que eles iam ficar, eles casaram. Sem ninguém saber. Eles casaram. Com ela ainda na faculdade. Mas eles casaram. Aí depois é do Dean e da Ali. Que o Dean quer pedir a Ali em casamento. Só que ela não quer. Esse é o resumo. Desespero. Enfim. Aí ele faz todo um planejamento pra pedir ela em casamento. E ela fica tipo, não. Exatamente assim ela fica, não. E aí, tipo, o relacionamento deles dá uma merda colossal. Mas no final, aí depois, tipo, ela conversa com o pai dela. Ela tem conversas com as pessoas do ciclo dela pra entender o que tá acontecendo. E aí ela percebe que, tipo, ela só tava com medo. Mas que ela quer ficar com ele. E que, tipo, existem várias maneiras de você demonstrar o que você sente para uma pessoa. E que ela e o Dean têm maneiras diferentes de demonstrar. Então que... Porque na cabeça dela, eles estavam, tipo, em degraus. Degraus. Eles não estavam no mesmo degrau.
E aí ela entrou em parafuso. Só que aí, depois dessas conversas que ela teve, ela percebeu que, tipo, não é que eles não estão no mesmo degrau. É que a maneira de demonstrar de cada um deles... Puta merda, tem um negócio na minha boca. É completamente diferente uma da outra. E, tipo, ela não pode querer que ele seja igual a ela se ele não é. E aí depois eles acabam, tipo, se casando. Se não me engano, ela pede ele em casamento. Ela tinha falado pra ele que não tava pronta pra noivar, mas enfim. Ele cagou e andou. E tipo, o Dean, ele tava com o Logan e o Garrett. Depois do pedido de casamento, que foi um fracasso, ele tava com ele no hotel que eles jogaram numa cidade perto, se não me engano. Ou na cidade que eles moram, enfim. E aí ele tava com eles. E calhou que eles estavam em um hotel de um cara que tava com a Ellie, tipo, no grupo ali da... E aí ela vai pra lá. E ela vai no quarto do Logan. E quando ela entra, o Logan tá saindo do banho, basicamente, ele tá nu. É, desse jeito. E, tipo, porque os meninos estavam no outro quarto. Mas no final, eles conversam, pô, e os meninos ficam escutando tudo, obviamente. Ela pede desculpa pra ele. Nossa, esse diálogo é muito bom. Ela fica tipo, desculpa. Aí ele, você veio de Jersey só pra me falar isso? E ela, não, só isso não. E ele, o que mais? Ela, mil desculpas. Esse diálogo foi a mais pra mim. E aí ela pede ele em casamento. Tadã! É muito fofo, tipo, a história deles é muito fofa, essa específica aqui. Eu me identifiquei muito com algumas coisas, tipo, do Dean, especificamente. Então, eu estava do lado dele. E eu gostei muito da história, tipo, é uma história fofa e que faz a gente pensar um pouco, tipo, nos outros, no ponto de vista dos outros, sabe? Então, no final eles ficam juntos, eles ficam noivos, e isso é perfeito, maravilhoso pra mim, porque eu amo este casal. Mas é muito engraçada. Tipo, a história toda em si, o processo de tudo acontecer é muito engraçado. Principalmente a parte que o Logan aparece nu pra ela. Porque essa parte... Gente, o Logan... É simplesmente o Logan. É uma coisa assim, de outro mundo, como este homem se dá mal na vida. Porque ele já teve problemas com fãs invadindo o quarto. Ou foi o Garrett? Não, foi o Logan. E agora é isso. Maravilhoso, assim, ó. Coisas perfeitas. E aí depois temos a história da lua de mel, que é a história do Tucker e da Sabrina. Que eles basicamente viajam pra lua de mel e tudo que dá pra dar errado, dá errado. O Tucker até preso, sabe? Assim, são muitas coisas. Eram tantas variáveis que tudo poderia dar certo. E na variável que tudo poderia dar errado, foi a variável que aconteceu. Tipo assim, são muitos acontecimentos. Eu não me lembro de todos. E o que me pegou mais foi esse, que o Tucker foi preso. E assim, a Sabrina, ela faz direito, né? Então ela meio que soltou ele. Mas ele foi preso, gente. Eles brigaram. Olha, foi tanta confusão na história deles. E tipo assim, era muita coisa engraçada. Também teve eles ficando queimados. Um coco caindo na cabeça da Sabrina. Assim, foi uma junção de coisas, tipo, de desastres que aconteceram, que só me fizeram rir muito. Eu adorei. Foi uma das melhores histórias possíveis. Ai, foi maravilhoso. Essa história especificamente foi, ó, perfeita. E aí, tipo, eu não quero falar muito sobre as histórias, porque eu, além de eu não lembrar de todos os acontecimentos, o resumo da história é basicamente esse. Eles viajam de lua de mel pra casa do Dean, uma casa de família do Dean. E aí, pum, tem tudo para dar certo e dá tudo errado. E esse é o resumo da história todinha. Basicamente isso. Se você já leu, você sabe que eu estou falando a verdade. E aí, a última história do Garrett e da Hannah. A Hannah fica grávida. Ela descobre que está grávida.
Aí ela não conta pro Garrett, porque acontecem momentos, tantos momentos, que teriam sido resolvidos em uma conversa. Mas vários momentos acontecem que fica, tipo, na cabeça da Hannah, o Garrett, ele não quer ter um filho. Só que ela quer ter um filho. E aí ela não conta pra ele. E no meio disso tudo, o Garrett está tendo problemas com o pai dele. Novamente. Então, assim, desespero atrás de desespero pra Hannah. E aí, tipo, ela não conta pra ele. Ela não conta nada pra ele. Até o momento que ele descobre. E como que ele descobre? Ah, e é sempre bom lembrar. No meio disso, no meio de todas as histórias, tem um boneco amaldiçoado que eles ficam se mandando. E é assustador, tá bom? É só um adendo mesmo. Ah, e é bom deixar claro, eu não falei sobre isso na parte do relacionamento do Garrett com o pai dele, mas quando o Garrett era mais novo, o pai dele espancava ele. Sorriso nervoso. O pai dele é um insuportável, tipo, nojento, da pior espécie. Tá, aí ela não contou pra ele, e ela contou pras amigas, mas ela não contou pra ele. E aí chega um fatídico dia. Sempre bom lembrar que o pai dele estava enchendo o saco dele durante toda essa história, e ele estava gravando uma entrevista com o pai dele, o cara que espancava ele. E aí, nesse dia específico, a Hannah teve um sangramento. E aí ela entrou em desespero, porque não parava. E aí ela ligou pro Garrett. Aí o Garrett não atendeu. Aí ela deixou uma mensagem de voz falando assim: então, eu não queria te contar assim por mensagem de voz, mas eu meio que tô grávida. E eu também tô sangrando. Volta pra casa e vai pro hospital comigo? Se eu sou o Garrett, eu entro com completo desespero e desmaio. Enfim, aí ele fica tipo, o quê? E aí ele não volta pra entrevista, ele pisa pra casa pra pegar a Hannah. Como toda pessoa... Esqueci o nome. Faria. E tipo assim, durante toda a discussão que eles tiveram no carro, o Garrett falou, tipo, ele comparou o que a Hannah fez com o que o pai dele fazia. Então isso foi bem baixo da parte dele, bem baixo. E aí, tipo, ela passa na cara dele que ele só continua vivendo o que ele tá vivendo por culpa dele. Porque ele poderia muito bem já ter, tipo, falado tudo que aconteceu com ele e ele não seria mais obrigado a fingir que a família dele é uma família feliz, sabe? Basicamente isso. E eu estou do lado dele. E aí, depois disso, eles chegam no hospital. Basicamente, tipo, dá tudo certo na vida deles. O bebê está lá feliz, saudável. E o Garrett termina, tipo, falando para o mundo tudo que realmente aconteceu com o pai dele, tudo que o pai dele fez pra ele quando ele era mais novo, com relação ao rock e tudo mais. Então, no final, ele acaba não tendo mais contato com o pai, nem tendo que fingir que eles são uma família feliz, tendo um filho e casando, se não me engano, com a mulher da vida dele. Então, assim, 5 livros que dá pra você ler em uma tirada só, são maravilhosos. Esses livros, eles são muito legais, tipo, pra você que gosta de esportes, de livro com esportes. Eu amo, então, pra mim esses livros foram a perfeição, sabe? E aí eu simplesmente fiquei apaixonada por eles, porque os casais são bem desenvolvidos, as histórias são muito boas. Eu me apaixonei pela escrita da autora, porque, tipo, é uma escrita bem fácil, bem fluida, então foi bem de boa pra mim pra ler. E eu li rápido, porque tipo, a escrita dela é muito... Aqui é o jogo. O livro do Dean chama O Jogo. Eu acho que eu falei errado. E eu sou maluca, porque o livro tá na minha mão, mas enfim. E aí, tipo, a cada livro que eu terminava, eu ficava querendo mais e mais e mais deles.
Tanto é que, mesmo depois de ter terminado, eu comprei os livros de Briar You, porque eu não conseguia me ver sem eles. Mesmo que eles não apareçam nos outros livros. Mas é um pouquinho mais da Universidade Briar. Enfim, essa foi basicamente a minha resenha sobre Amores Improváveis Off Campus, que pra mim é uma das melhores sagas, séries de livros, enfim, que eu já li. Eu gostei realmente muito. Provavelmente o fato de ter esportes muda, tipo, um pouco aí o parâmetro, mas enfim, é isso. Se vocês já leram esses livros, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês ainda não leram, me conta aqui se vocês ficaram com vontade de ler. E não esquece de deixar o like se você gostou desse vídeo e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito pra receber mais vídeos como esse, tá bom? É isso. Beijo, fui e até o próximo vídeo. Tchau!